Então nessa videoaula vamos falar um pouco sobre análise de porosidade apontada pela simulação com relação à aplicação do filtro de visualização cutoff. Essa análise ela se aplica tanto a resultados de simulação do QuickCast quanto do ProCast. Então nós estamos aqui na interface do VisualWeaver, né? Já carregamos aqui os resultados da simulação. Aqui a gente está na interface de temperatura e nós vamos no Shrinkage, né? Para ver justamente o resultado da porosidade. Aqui nós temos aqui o tipo de imagem, né? Nós temos Snapshot, que é a visualização aqui em shade, aqui, né? Principalmente da parte de temperatura, da parte de fluidos, né? Enchimento e tal. Nós temos os slices, né? Que são os cortes, que nós podemos aplicar vários tipos de cortes, depois eu falo um pouco mais sobre isso. E o cutoff, então, que é o nosso filtro de visualização da porosidade, tá? Então, nós entrando aqui no cutoff, a gente vai ver ele já automaticamente, ele remete aqui o tipo de cutoff above máximo, né? Quer dizer, acima de que índice você quer ver, tá? Normalmente o default é o 1, tá? É o cutoff 1. Então, acima de 1 ele vai mostrar todo o nível de porosidade. O filtro cutoff ele não é um resultado em si, tá? Ele não tem, apesar de aqui, né, nós temos aqui a porcentagem de porosidade de 0 a 100, né? Então você pode ver, por exemplo, aqui em cima 100% é a contração líquida aqui no nosso funil de vazamento, né? Então aqui ficou totalmente vazio. Já tinha material antes e no final da simulação, no final da solidificação, ele ficou uma área totalmente vazia, que é uma área que aconteceu ali em função da contração líquida do metal. E as outras regiões, como aqui dentro do maçalote, aqui dentro da peça, ela aparece uma porcentagem menor, né? Que nós vamos agora então falar como nós vamos analisar essa porcentagem, tá? Dentro ainda aqui do nosso filtro cutoff, ele vai de 0 a 100, tá? Então se eu colocar 100, aquilo que eu falei, tá? Então, no 100 ele só vai aparecer as regiões que estão totalmente vazias. Então a gente, né, pode ver aqui, ó, o que ele acabou selecionando somente aqui a parte do filtro, do funil, e dentro do maçalote que tem um rechupe grande com um buraco, né, totalmente vazio. Agora aqui, então a gente vai variar esse filtro. Nós vamos fazer uma pré-análise aqui com o filtro 1 para me mostrar todas as porosidades, né? Eu sempre costumo comparar o filtro cutoff com uma análise dimensional, por exemplo, na prática, né? Você pode medir uma peça você pode medir a peça com uma trena ou com um micrômetro, né? Você vai escolher de acordo com o teu grau de qualidade que teu cliente exige para aquela peça, qual é o instrumento de medição que você vai usar. Está errado medir com a trena? Não, não está errado, desde que o cliente aceite, né? Você não vai ter precisão nenhuma. Então, eu quero ver se ele tem mais ou menos 100 milímetros de comprimento. Você bota a trena ali em cima, mediu 100, ok. O filtro cutoff mais ou menos da mesma forma. Eu quero ver se tem um buracão na peça. Eu boto o filtro 100 aqui, não tenho nenhum buracão na peça. Então, beleza, para mim está aceito, a peça está aprovada. Mas, né, nas análises aqui nós vamos então colocar o filtro cutoff 1, que é onde ele me mostraria todo tipo de porosidade, desde a um nível interdendrítico aí, né, porosidade a nível de grão, né, que você só vai poder detectar aí num raio-x, ou numa varredura de microscópio aí. Corte e análise microscópica. O que a gente outra coisa que é importante também observar aqui nas análises, que essa porosidade, nós estamos aqui analisando um ferro fundido cinzento, e ele tem crescimento de grafita. Então, qual é o crescimento de grafita utilizado na simulação e o real que acontece na fundição? Normalmente o fundidor ele não tem esse parâmetro, tá? Qual que é o meu... Na simulação a gente usa um parâmetro de 0 a 1, né? Então, sendo que 0 é 0 do crescimento grafítico e 1 é crescimento máximo. Como normalmente o fundidor não tem esse parâmetro para nos passar, nós temos que fazer calibrações, né?
aqui usei um ferro fundido, um GGG60, com um crescimento grafítico padrão que a gente tem usado normalmente para esse tipo de peça, né? Não quer dizer necessariamente que daí no seu cliente isso vai ser igual, né? Então, mas analisando aqui esse resultado de cutoff, nós já vimos aqui que nós temos como ver o tamanho do cutoff e a área afetada. Então aqui dentro da ferramenta de cutoff nós temos a aba aqui de info, né, de informações do cutoff. Nós selecionamos a região que nós queremos analisar, eu vou selecionar só essa região aqui. Aqui nós estamos vendo já que o software ele vai selecionar os elementos que foram os elementos volumétricos, né? Então quando nós criamos lá a malha volumétrica, nós dividimos na verdade a nossa peça em cubos, né? Que esse aqui é um software baseado na tecnologia de elementos finitos, de diferenças finitas, perdão, elementos finitos é o Procast, né? Então ele pegou todos esses cubos aqui que de alguma forma estão sendo afetadas por essa porosidade, ok? Então eu dou um show aqui, né? Ele está me dando a porosidade em metros, tá? Eu não quero metros, eu vou aqui em Tools, Result Unit Conversion, então aqui eu vou botar o milímetros, eu vou selecionar milímetros, dar um close, volto aqui para informações, agora sim vou selecionar minha área novamente e vou dar um show. Então eu tenho aqui em milímetros cúbicos. Então ele está me dizendo que todos os volumes afetados, que são esses cubos amarelos aqui, ele tem um volume total aqui em milímetros cúbicos. Desses, essa parte aqui, 4.018 milímetros cúbicos, são realmente a parte de liga, que realmente é a parte que tem algum tipo, algum nível, algum grau de porosidade. Qual é esse grau? Ao todo 11%, 11,8% de porosidade. Então, aqui a gente já tem uma conclusão. Essa mancha toda aqui não quer dizer que seja um buraco na sua peça, tá? Muito pelo contrário. Essa mancha toda aqui, ela tem, o total, 11,8% de porosidade. Isso em volume de metal, daria, né, aqui a porosidade do volume 475 milímetros cúbicos, que é muito abaixo dos 4.000 que a gente viu lá em cima, tá? Então, essa aqui, na verdade, é o volume de porosidade que foi detectado nessa região aqui. Então, ele não é um buraco por si só. Então, eu vou fechar aqui uma outra análise então que a gente vai fazer agora em cima dessa região. Nós vamos criar um corte aqui para ver como é que está essa distribuição dessa porosidade, tá? Então eu tenho duas maneiras. Aqui mesmo, ainda dentro da ferramenta de cutoff, eu posso abrir a ferramenta de slice, que é a ferramenta de corte. Qual que é a diferença, aproveitando já, né? Se eu for aqui para a ferramenta de slice diretamente, é que aqui ele me some a região de porosidade, tá? Então eu não sei exatamente aonde que eu tô, né? Então essa é uma das vantagens quando eu quero fazer um slice exatamente na região de porosidade. Eu entro aqui na ferramenta de slice, né? Ele vai me dar aquela mesma janela, eu quero adicionar, eu vou fazer um corte aqui assim, transversal a essa porosidade aqui, tá? Então eu posso usar tanto o eixo ZX quanto o ZY, o YZ, eu vou usar esse cara aqui, eu vou rotacionar ele um pouquinho, né, em função do meu eixo Z. Então eu vou virando ele aqui até eu chegar mais ou menos na minha região ali, ó, onde tá poroso, tá? Agora eu vou voltar aqui. Aqui normalmente eu tenho um avanço muito grosseiro, né? Então eu posso diminuir aqui, né? Lembrando sempre que nós temos que girar, nós temos que usar o ponto 1, né? Sempre com ponto aqui atrás da vírgula. Ainda ficou grosseiro, mas para a gente fazer essa análise já é suficiente, tá? Quando eu vou virar aqui, eu vou tombar minha peça para ver ela de frente, ela acaba muitas vezes, né? Eu estou com um corte transversal, eu não consigo ver direito esse corte transversal. Uma das ferramentas que a gente tem aqui também na visualização é essa ferramenta aqui de rotação somente no eixo 2D, tá? Então eu só rotaciono ele no meu eixo 2D. Eu vou deixar ele visualmente mesmo, mais ou menos na horizontal aqui, tá? E aí agora sim, agora eu fazendo uma rotação aqui, um tombo, né?
eu vou estar com uma vista de frente para pro meu né, de visualização para aquela 90 graus perpendicular ao corte, ok? Então aqui agora eu já tenho uma outra, eu posso ver ela da parte da frente, eu posso ver ela da parte de trás, que não me interessa, não tem muito sentido, né? Então aqui agora eu vou fechar. Agora sim, para visualização, eu vou voltar aqui para a minha ferramenta de Slice, que aqui eu tenho alguns outros recursos, tá? Eu tenho também essa para poder visualizar de frente ou de trás. Obviamente o que me interessa é a parte da, né, visualizar a região de porosidade. Eu também posso botar aqui para não mostrar nada, só mostrar a região de porosidade, né? Então eu posso ampliar bem aqui. E agora aqui a gente vai analisar um pouco essa porosidade, o que está me dizendo o software, tá? Agora sim entra a nossa escala aqui, tá? Porosidade de 0% a 100%. Aí eu vejo que eu tenho a distribuição da minha porosidade. Se eu usar aqui as informações de entidade e clicar aqui no centro, ó, eu vou ver que aqui eu vou ter uma região com uma porosidade mais densa, né? Eu tenho até 40% de porosidade no meu elemento, e aqui eu tenho 0% de porosidade. Veja que eu tenho algumas outras manchas na peça aqui, ó. Aqui eu tenho também uma pequena porosidadezinha, tá? Então, dessa forma eu consigo avaliar qual é o nível de porosidade dessa peça. Agora a pergunta seguinte isso aqui é muito ou é pouca porosidade, né? Se aqui nessa análise em corte, a minha ferramenta de cutoff, ela já não está mais influenciando, tá? Se eu mudar aqui cutoff aqui para 50, não, desculpe, tá? Ela tá porque eu criei o corte dentro do slice aqui, tá? Eu estou aqui dentro do slice. Se eu não estivesse dentro do slice, estivesse aqui no slice na ferramenta normal, o cutoff não me afetaria, tá? O cutoff só vai afetar quando eu entro na aba de cutoff e ativo o slice. Aí sim ele vai começar a me afetar, sempre tendo em vista no elemento, tá? Quando eu tenho aqui, coloco aqui 1%, é a região afetada. Aí agora eu vou fazer a minha análise, eu tenho que fazer a calibração. O que é a calibração? Eu vou pegar essa peça na fundição, essa peça fundida, vou fazer o corte dela nessa região e vou analisar essa seção. Se eu consigo enxergar uma porosidade, não sei assim, eu estou vendo um buraco, né? Eu estou vendo um buraco físico, né, nessa região aqui tem um rechupe que é visível a olho nu. Nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Qual é a calibração? Eu vou ter que vir no meu material, diminuir a expansão grafítica, porque a minha expansão grafítica foi muito grande, ela compensou praticamente boa parte dessa porosidade. Então eu vou diminuir a minha expansão grafítica para que na simulação também se reproduza esse buraco que foi feito aqui, ok? Ou vice-versa. Eu estou vendo aqui que na minha análise da seção dessa região eu não consigo enxergar nada, eu não consigo ver nenhum tipo de porosidade, mas sim eu consigo ver essa porosidade quando eu submeto a peça a um raio-x. Aí tem lá os níveis de porosidade, nível 1, nível 2, nível 3, e aí é a mesma coisa, a gente vai fazer uma análise e a própria empresa vai definir, isso aqui está bom ou não está bom? Eu acho que em relação ao que eu estou vendo no raio-x, isso aqui está muito abrangente, eu não tenho essa abrangência toda. Então eu vou calibrar, eu vou aumentar um pouquinho a minha expansão grafítica para que essa incidência de porosidade seja um pouco menor e assim eu consigo estabelecer uma correlação com a minha prática, ok? E aí depois, com o tempo, você vai estabelecendo essas correlações exatamente com o teu nível de cutoff. Você pode chegar num ponto assim, se eu colocar, eu tenho alguns clientes, por exemplo, que usam o cutoff 3 aqui, tá? Quando ele usa o cutoff 3 e não aparece mais nenhum tipo de porosidade aqui, então ele sabe que ele não vai ter nenhum problema na fundição. Ele pode pegar esse projeto com essa canalização desenvolvida, fundir que não vai ter problema. Eu coloquei cutoff 3 e apareceu porosidade, opa, eu tenho problema. Eu vou ter que mexer na minha canalização no sentido de eliminar essa porosidade, né?
Aqui, isso aqui é um exemplo aleatório, tá? Tenho várias porosidades aqui dentro, não vem ao caso agora, se isso é um projeto bem projetado ou não, né? Mas da maneira como está aqui, eu vou ter uma porosidade aqui com cutoff 3, que eu vi lá nas minhas análises de microscópicas, que ela realmente ela acontece ou não, ela não acontece, né? Se ela acontecer, eu vou ter que trabalhar nesse massalote, aumentar ou diminuir ataque, enfim, composição química, se eu tiver margem para isso, temperatura, e aí você vai desenvolvendo todo o processo.